Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 172, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, o tema: quem é o obsessor? Então, dando-se sequência aqui, tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido levado por quem hoje é a vítima aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança. Vamos voltar, porque por eu ter parado no meio, parece coisa meio esquisito, né? Sueli diz assim, ó: aquele que possui o conhecimento espírita terá enormes possibilidades de aprender a exercitar o perdão e o amor pelos seus inimigos. Tanto melhor quanto mais se lembrar de que o perseguidor assim se apresenta por ter sido levado por quem hoje é a vítima aos sofrimentos que deram origem ao ódio e à vingança, né? Pois isso ali tá certinho, mas é aquela perguntinha que se faz, né? Quem é o obsessor e quem é o obsidiado? Quem é? Quem é a vítima entre obsessor e obsidiado? Não dá para saber quem é a vítima. Dá para saber sim, Luiz. A doutrina ela é muito clara nesse sentido. A vítima é o obsidiado, não é o obsidiado. Então a vítima é o obsessor, não é o obsessor também. Nós não podemos afirmar. Veja bem, cada caso é um caso. Que um desses dois são vítimas, nós sabemos. Nós sabemos disso. Porque um dia tudo teve início. Só que esse início, quem tem condições de nos dizer, são seres do nível do professor Eurico Barçanufo, Bezerra de Menezes. Você entendeu? Com todo respeito? Que um dia tudo teve início, nós sabemos que um dos dois ali são vítimas, nós sabemos. Mas quando teve início, nós não sabemos. Então nós não podemos, porque hoje na condição de vítima, né? Em existências passadas, eu obsidiei, eu procurei vingar, eu torturei. E em existências mais anteriores ainda, fui torturado, fui obsidiado, entendeu? Então, essa causa, nós não temos condições de saber quando foi que teve início. Só espíritos muito elevados, na condição de professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes, são seres equilibrados, né? Nas condições minhas aqui, desequilibrado, não tenho condições de saber quando tudo isso teve início, não. Hoje estou aqui na condição de uma vítima, mas de vítima em existência passada eu não tinha nada. Não tinha nada. Então o senhor ali continua assim, ó.
O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz. De fato, o obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz, porque ele vive trancafiado naquele ódio, naquele rancor, naquele desejo de vingança. Ele só pensa em vingar. Ele se trancafia mentalmente naquele sentimento. E ele não se alimenta de outros sentimentos a não ser da vingança. Então não é brincadeira. Então o obsessor, coitado, no bom sentido, né? Ele é um ser doente, é um ser infeliz, mas nós não podemos nos esquecer que quem o levou a aquelas condições ali é o obsidiado. O obsidiado é que transformou esse quadro dele, perdão da frase, numa desgraça. O obsidiado é que desgraçou com tudo nele. Por isso ele é um enfermo. Por isso ele é doente. Por isso ele é um infeliz. Tudo isso, o obsidiado que depositou nele. Por isso que a responsabilidade da desobsessão não é do obsessor. A responsabilidade da autodesobsessão é do obsidiado. E como nós já dissemos outras vezes, a autodesobsessão, ela se processa e se dá 24 horas na vida do obsidiado. Simplificando, conforme Jesus nos disse, o orai e o vigiai 24 horas. Vigiai a boca, vigiar o ouvido, vigiar as vistas, vigiar o comportamento, vigiar os pensamentos, vigiar e trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Já dissemos isso, mas nós vamos repetir. Equivocam-se quem pensa que a casa espírita existe exclusivamente com a responsabilidade de desobsidiar o obsidiado. Não. Cada um pensa o que quer. Aqui é o esmiuçamento, além do conhecimento que nós amealhamos no livro, nas 5 obras básicas e também nos cursos na espiritualidade, aqui nós temos que passar adiante. Nós respeitamos todo mundo, mas equivoca-se quem pensa que desobsidia uma pessoa dentro da casa espírita apenas com um trabalho de desobsessão. E outra, trabalho de desobsessão é feito à parte da assistência de pessoas encarnadas. Não se realiza trabalho de desobsessão frente ao público. Nós já tratamos disso, não vamos entrar nesse mérito. Então, a responsabilidade da casa espírita é, sim, assistir o obsessor também. Calma lá. Até certo ponto. Porque o obsessor também ele é dotado de livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Não, eu não quero assistência de vocês. Eu não quero. Ele vai ter que me pagar. Mas meu irmão,
Quem perde tempo com obsessor na casa espírita, doutrinador que perde tempo com obsessor na casa espírita, é pior que o obsessor. Não deve se perder tempo. Mas então deve fazer o quê? Semelhante atrás de semelhante. Pode ter certeza, se aquele nosso irmão está irredutível, porque aquela pessoa também que está ali, que foi até a casa espírita, também não é flor que se cheira, não foi flor que se cheira e continua sendo flor que não se cheira. Mas na casa espírita realiza-se, sim, atendimento aos obsessores, mas nunca que a casa espírita séria promete que o obsessor, ele se renova num trabalho só de desobsessão. Não. Ele é levado para o departamento espiritual, lá ele é submetido a tratamento e tudo mais. Eles mostram muitos filmes, muitas imagens, mas não podemos esquecer, ele continua ligado ao obsidiado. Quilômetros e quilômetros ele está ligado ao obsidiado. O benfeitor não pode cortar o nó. A doutrina dos Espíritos nos ensina isso. Tem que desatar o nó e não cortar o nó. Então, ele está lá nos departamentos espirituais sendo tratado, como eu tenho alguns amigos meus que estão lá sendo tratados, que estão ligados a mim ainda. A minha reforma, a minha transformação, em todo sentido, beneficia eles. As minhas quedas é igual um imã. Eles vêm, mas vêm com tudo para cima de mim. Porque não cabe ao obsessor a autorreforma, a transformação. Primeiro, tá? Primeiro quem busca, ou melhor, primeiro quem tem que buscar a transformação, a melhora, a reparação é o obsidiado. Então, como já dissemos em outros vídeos, eu gosto de repetir esse assunto. Eu adoro essa matéria. A casa espírita, o dever da casa espírita é orientar o obsidiado como se portar, como se comportar, como agir daquele momento em diante que deu-se início ao atendimento, né, à assistência ao caso. Então, iniciou-se um tratamento no obsessor? Sim. Os encarnados ali daquela casa têm que orientar o obsidiado como ele deve, daquele momento em diante, a se portar. Como ele deve agir. 24 horas. Meses. Anos. Décadas. Séculos. 2, 3, 4 reencarnações. Nós não podemos cometer esse pecado de dizer aqui besteira de que um obsessor, ele se desliga do obsidiado, que muito desgastou a sua vida em vidas passadas. Ele se desliga do obsidiado. Ah, pois não, então tá, vou perdoar ele está perdoado. Tem muitos obsessores que manifestam através de alguns médios aqui em São Sebastião do Paraíso e outras casas espíritas no Brasil que eu já vi. O doutrinador pega e fala assim: você é o obsessor do nosso irmão, você está acabando com a vida do nosso irmão, você tem ciência disso? Tenho. Pois bem, se você tem ciência disso, mais fácil para você. Por que você não perdoa? Ó o erro do doutrinador. Por que você não perdoa o nosso irmão? Falta do obsessor dizer assim, né? Eu perdoá-lo? Ele que tem que me pedir perdão. Porque foi ele que me prejudicou. E não eu que o prejudiquei. Mas você sabe que isso é tudo casa espírita meia boca, né?
Mas vamos lá, como que continua na Casa Espírita Meia Boca, é assim. Porque ali não tem obsessor nada. Ali é o animismo, é o misticismo, é o anímico. Ali é o médium que está, né, fantasiando ali, fazendo o teatrinho dele ali, né, enquanto passa o tempo. Para as pessoas dizerem assim, nossa, que médium bom, hein? Maravilha. Tá. Aí o doutrinador ali totalmente tapado também, né? Também, né? Nem não é também. Então por que você não perdoa o nosso irmão? Você está prejudicando a vida dele. Olha, quantos anos você está obsidiando o nosso irmão. Ele não consegue fazer nada na vida dele porque você perturba a vida dele. Por que você não perdoa o nosso irmão? Sabe o que é mesmo? Eu vou perdoar ele. É mesmo, eu vou perdoar. Então, olha que bom, maravilha! Oba! Maravilha, olha que palhaçada. Mas isso acontece. E olha lá se alguns médios que passam por isso não estão assistindo esses vídeos. E ele está pensando, gente, mas será que aquele espírito que manifestou através de mim quinta-feira passada, não, será que... Aí você fica na consciência, né? Era espírito ou não era? Pois olha que maravilha. Meu irmão, agora vamos fazer o seguinte. Já que você perdoou, né? O nosso irmão. Você perdoou mesmo, né? Perdoei. Então, olha do teu lado aí. Quantos médicos estão ali? Olha que maravilha. Olha, chegar com a maca. Eles vão te levar agora para um hospital. Nossa, mas que doutrinador, hein? Será que ele está vendo realmente estudo de médico ali? Será que ele está vendo isso maca? Será que é assim que funciona? Estranho, né? Porque a obsessão, ela se dá através da sintonia, vibração, é o psiquismo da pessoa. Ali não há necessidade de maca nenhuma. Não há necessidade. Ser transportado até os hospitais pode ser transportado através de macas, mas olha, é difícil, viu, encontrar um doutrinador, que na verdade é um conciliador, né? Com essas faculdades assim de visão, hein? Toma cuidado com isso também, hein? Olha aí do teu lado quantos médicos, olha quantos irmãozinhos aí te amparando. Isso é falta de humildade dos doutrinadores ali. Vamos rogar a Deus, a Jesus, que porventura, se houver aqui na casa, né, neste exato momento, algum benfeitor, algum amigo espiritual, se porventura que te encaminhe até os departamentos, Agora, olha a maca aí, olha quantos médicos aí do teu lado, olha quantos irmãozinhos de luz aí do teu lado. Será que os benfeitores, eles ali se apresentam com a luz deles? Isso é tudo papagaiada, gente. Por que é tudo papagaiada? Porque quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos sabe. Tem um livro de André Luiz que eu sou bom para ler, mas essas coisas eu esqueço o nome do livro. Tanto o André Luiz quanto os mentores espirituais, eles chegaram numa região umbralina. Até ali eles encontravam-se reluzentes. E, chegando naquele momento, ali no meio daquela região umbralina, o mentor espiritual daquela caravana orientou todos eles eu vou usar esse termo para ficar mais fácil, a reduzir a luminosidade deles, apagar a luz deles. Mas por que? André Luiz perguntou. Para não humilhá-los, para não desfazer deles, porque eles estão
sofrendo tanto que essa nossa condição, se eles nos verem nessa condição, aumenta mais a dor, em vez de aliviar a dor, aumenta mais. A nossa intenção não é querer aparecer, a nossa intenção é querer ajudar. Então você acha que na casa espírita, num trabalho de desobsessão, mentores espirituais, anjos guardiões, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, você acha que eles se apresentam ali igual um facho, igual um sol, igual uma estrela reluzente? Não condiz, gente. Não condiz. Esses seres, eles se apresentam até com uma aparência de plasma, uma outra aparência que eles plasmam, uma outra fisionomia, para que eles não seja ali reconhecido de tão humilde que eles são. Eles agem naturalmente, como eu aqui, por exemplo, com essa camisa toda amarrotada, com esse cabelo todo esgranhado, barba sem fazer. Ele se apresenta assim na maior da naturalidade. Gente, o importante é o amor. O importante é o amor, é a solidariedade ali para com aqueles nossos irmãos em dor, em sofrimento. E não ficar ali exibindo luz. Quer exibir luz? Vai ficar lá, vai trabalhar próximo ao sol. Pensa bem. O sol que é o sol não exibe luz. Que é isso, Luiz? O sol não exibe luz? Você acha que o sol é luz? Se você acha que o sol é luz, com todo respeito, vai estudar um pouquinho, porque até onde nós temos conhecimento, não existe luz no sol, a não ser energia. É interessante, né? Então, aí esses espíritos do bem, eles vão ficar ali com a luz ali. Não é assim não, gente. O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa, monoideísmo, de vingar-se, esquece-se de tudo o mais e passa a viver em função daquele que é o alvo de seus planos. É o que nós já dissemos, né? Ele tem aquela ideia fixa, aquelas imagens fixas registradas na tua memória, na tua mente. Então ele sofre por aquilo ali. Aquilo ali dói no peito dele 24 horas incessantemente. E na execução desses, o seu sofrimento ir-se-á agravando proporcionalmente às torturas que vem a infringir ao outro. Vai se agravando. O que acarretará para os seus dias futuros pesados ônus, do qual não conseguirá escapar senão pela reforma íntima. Olha só para você ver. Então, é aonde entra a doutrina dos espíritos, né? Porque só o espiritismo na condição de ciência, para nos esclarecer, para esclarecer os obsidiados e interessados no assunto, na autodesobsessão, na auto-reforma íntima. Só a doutrina dos espíritos, porque outras doutrinas, outras crenças, eles pregam totalmente o inverso.
né, o avesso. Quando o médico não tem conhecimento, ele intoxica o paciente de medicamentos alucinógenos, né? Esses tipos de neuroses e esquizofrenia e tudo mais. Mas é porque eles não estudaram o perispírito, a alma, a pré-existência, a imortalidade da alma. Mas aqueles médicos que estudam, eles têm conhecimento claramente a respeito do que nós estamos dizendo. Nós vamos gravar mais um vídeo apenas.